Ok, vamos dar continuidade aqui na nossa página 257, um assunto extremamente importante, E se você não tiver esse feeling, você vai se deparar com grandes problemas aí, tá certo? Então, no tópico 7.8, nós temos condições iniciais de circuitos com chaves, certo? Então eu vou fazer uma breve leitura aqui. Nesta seção, vamos discutir o que acontece com as correntes e tensões em um circuito quando a chave é aberta ou fechada no instante t igual a zero. Estamos particularmente interessados na variação das correntes e das tensões nos elementos de armazenamento de energia quando a chave é acionada. São essas correntes e tensões, juntamente com as correntes e tensões das fontes, que determinam o comportamento do circuito para t maior que zero, certo? Então veja bem, antes de mais nada, é importante falar sobre o regime permanente, certo? E o regime transitório. A gente vai ver no capítulo posterior, certo? Que nos circuitos RL e RC, certo? Eu vou simplesmente pegar aqui o RL, como a gente estava falando de indutores. A gente vai ver o seguinte, que se eu tenho aqui uma fonte de tensão, certo? E eu tenho um resistor e eu tenho uma indutância, então esse aqui vai ser o nosso circuito RL. O que é que acontece? A resposta desse circuito, ela vai ser assim, ó, certo? Ela vai sair do zero e vai chegar a um determinado valor aqui, ó. A gente vai ver isso tudo aqui, certo? Nos capítulos posteriores. Então o que é que acontece? Percebe que a corrente, ela não muda instantaneamente, ela vai aumentando, né, de acordo com o valor dessa resistência e o valor da minha indutância aqui, certo? Então vamos dizer aqui que aqui seja 1 ohm e aqui seja 1 volt, certo? Então essa tensão vai sair do zero e ela vai chegar a 1 ohm. Enquanto ela não se estabiliza, em 1 ampere. Enquanto ela não se estabiliza aqui em 1 ampere, a gente tem o nosso regime transiente. Ou seja, é um estado, um determinado tempo, né? Vamos supor que daqui para cá demorou 5 segundos, certo? Que a minha resposta, certo? Aqui eu tenho o meu tempo e aqui eu tenho a minha corrente. A minha resposta da corrente no tempo, ela varia, certo? E quando eu chego no meu regime estacionário, ela simplesmente se estabiliza aqui em 1, certo? Isso na prática, né? Isso na prática é isso que acontece, tá certo? Então, daqui para cá, no tempo de 1 até 5 segundos, eu tenho a minha resposta transiente, ao passo que a partir dos 5 para cá, só fazendo algumas considerações, certo? Eu tenho o meu regime permanente. O regime permanente é aquele regime onde se passou muito tempo, né? 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, certo? Brincadeira, eu estou exagerando, mas um tempo grande, né? O suficiente para que a minha corrente ela não varie mais e se estabilize aqui em 1. Então o que é que o livro nos diz? Ele nos diz que uma indutância se comporta como um curto-circuito para uma corrente, e isso no regime permanente, certo? Então, se eu tenho 1 volt aqui e eu tenho 1 ohm, então imagine que, como eu já falei, né, meu nome é Yuri, então eu tenho aqui U é igual a RI, eu chamo de Uri, né, Uri. Eu até brinquei nos vídeos anteriores que, opa, São João é fogo. Até brinquei nos vídeos anteriores que o pessoal mais velho me chama de Uri, né? Alguns de Luri, enfim. Mas Uri aqui seria uma forma para o aluno decorar essa forma aqui da lei de Ohm, tá certo? Então o que é que acontece? Eu tenho um aqui e tenho um aqui e tenho a minha corrente. Logo então a minha corrente vai ser 1 ampere. Se eu tirasse essa indutância. Só que esse indutor, só que o meu indutor ele simplesmente vai atrasar essa corrente, atrasar ela para que ela não chegue no 1 instantaneamente, certo? Mas a gente vai ver isso bastante nos capítulos posteriores, ou melhor, no capítulo posterior, que é circuito RL e RC, certo? Mas por enquanto vamos apenas nos atentar que no regime permanente eu posso tirar,
certo? Esse indutor daqui e simplesmente colocar um curto-circuito daqui para cá. Então eu tenho 1 ampere. E realmente aqui olhando para esse gráfico, certo? Eu tenho, quando ele chega aqui, 1 ampere. Perceba que eu falei que existe uma grande relação de similaridade entre o capacitor e o indutor. Se ao invés de nós colocarmos aqui um indutor, nós colocarmos um capacitor, a coisa se comporta de maneira inversa. Imagine que isso aqui é um capacitor. Então o que é que acontece? Eu vou fazer um gráfico de tensão aqui agora. E a minha corrente, se eu for observar a minha corrente no regime estacionário, ela vai ser igual a zero, certo? Então a princípio vai existir uma corrente, tá certo? Se você não está familiarizado com isso, volte nos vídeos aí, né, nos primeiros vídeos aí desse capítulo 7, certo? E você vai ver que vai existir uma corrente, e essa corrente ela vai existir e ela vai chegar no zero depois de um tempo. Eu peço perdão porque realmente a gente está na época de São João aqui. E na verdade já até passou o São João, né? Que agora já é 12/7/2017. Mas algumas crianças ou alguns retardados mentais que não tiveram infância, eles estão ainda soltando bombas aí. Mas vamos lá. Então o que é que acontece? O que acontece é que essa minha corrente, ela no regime estacionário, ela vai ser zero, certo? Então ela vai começar de um determinado valor e ela vai decair até o zero. Esses gráficos a gente vai ver no capítulo posterior, então não precisa se preocupar. A única coisa que eu quero que você se preocupe nesse momento é isso, certo? O meu capacitor no regime permanente, ele se comporta como um curto-circuito. Então a mesma coisa como uma chave aberta, certo? Uma chave aberta. E o meu indutor, ele se comporta como uma chave fechada, certo? Essa é a primeira coisa que a gente vai... Se você não estiver entendendo, pode ficar tranquilo que mais pra frente você vai entender bem o que eu tô falando. Então veja bem, essa é a nossa primeira observação. Aí na página 257 diz assim: para começar, considere o circuito com indutor da figura 7.81, que é essa figura aqui, onde a própria figura nos diz que esse resistor R1, certo? Aqui é um resistor R2 também, e que ambos são iguais a 1 ohm, certo? Então tanto R1 quanto R2, R1 é igual a R2, que é igual a 1. Agora vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui essa chave, certo? E essa chave ela está aberta e ela vai fechar, certo? É importante que você perceba bem o seguinte, preste bem atenção nisso aqui agora. Como é que eu sei que essa chave ela estava aberta e depois ela veio a se fechar? Por conta dessa seta aqui, ó. Preste bem atenção nisso. Se eu tiver aqui uma chave, certo? Um switch, uma chave, e ela tiver assim, ó, então significa que ela estava aberta e depois fechou, porque o que importa é o sentido da seta e não se o desenho da chave está aberto ou fechado, certo? Da mesma forma, eu tenho essa chave aqui com esse desenho e significa que a chave estava aberta e depois ela fechou, porque novamente o que importa é o sentido da seta aqui. Tá certo? Então nesse circuito aqui diz que essa chave estava aberta, certo? E para t igual a zero, ou seja, quando eu comecei a contar o tempo, eu fechei essa chave. Então imagine que na realidade esse circuito estava aí, né, a chave aberta aí durante muito tempo, ou seja, para t menor que zero, certo? Obviamente não existe tempo negativo, mas nós quando falamos t menor que zero, nós estamos contando um tempo, certo? Antes do tempo que eu comecei a cronometrar, que é o meu tempo zero. Então no tempo t igual a zero, essa chave fechou, certo? Da mesma forma, eu posso ter essa chavezinha aqui
e ela pode estar assim, e eu colocar a seta nesse sentido. Então isso significa que a chave estava fechada, porque isso aqui não importa se ela no desenho está fechada ou aberta, e ela se abriu, né? Da mesma forma que eu posso colocar aqui isso nesse livro, certo? Alguns outros livros têm algumas outras convenções, certo? Mas, por exemplo, se você deseja realizar o concurso da Petrobras, ele diz, né, se a chave está aberta ou fechada. Existem algumas diferenças, certo, nas figuras aqui, mas isso a gente vai deixar para outra ocasião. Então, aqui significa que o circuito estava fechado e que ele se abriu. Porque, mais uma vez, eu repito, o que importa é o sentido da seta, né? A direção e o sentido da seta ali, no caso. Outra coisa bastante importante para a gente analisar é o seguinte: quando eu tenho, certo, que o meu tempo, colocar aqui, quando eu tenho que o meu tempo ele é igual a zero com o menos aqui em cima, significa que ele era um instante bastante pequeno antes do tempo que eu comecei a cronometrar. Como assim? Vamos colocar aqui uma linha do tempo e digamos que esse aqui seja o meu tempo zero, o tempo que eu comecei a cronometrar, certo? Então, quem é t igual a zero? Vamos só por convenção dizer que t igual a zero é 1 nanosegundo antes do tempo que eu comecei a cronometrar, que seria o zero aqui. Então vamos colocar uma escala aqui de nanosegundos, certo? E aqui eu tenho 1 nanosegundo antes, 1 nanosegundo depois, 1 nanosegundo, né? E assim vai, antes, e aqui 1 nanosegundo depois. Então esse t igual a zero, ele é isso aqui, ó, certo? Ele é 1 nanosegundo antes de eu começar a cronometrar. Então, vamos supor que eu comecei a cronometrar agora. Marquei aqui no zero. Então, 1 nanosegundo antes de eu começar a cronometrar seria a minha nomenclatura aqui, né? Eu diria t igual a zero a menos esse zero com esse sinalzinho em cima. Ao passo que o meu t igual a zero mais seria 1 nanosegundo depois. É claro que esse 1 nanosegundo a gente pode interpretar dessa forma. No entanto, a gente sabe, está gravado no nosso vídeo de limites, certo? Que eu vos faço uma pergunta: qual é o número mais próximo de zero? Certo? Você pode pausar o vídeo caso queira e tentar responder. O número mais próximo de zero não existe. Não existe o número mais próximo de zero, certo? Então perceba que existe o 0,0001, existe o 0,000000001, que é ainda menor, existe o 0, né, esse tanto de zero que eu coloquei aqui, mais e mais e mais um. Então não existe o número realmente menor, o número que mais se aproxime de zero. Então eu estou falando que aqui é 1 nanosegundo, mas aqui poderia ser, por exemplo, esse número aqui, ó, certo? 0,01, esse número aqui, ó, que eu nem sei quanto é. Tem uma tabelinha lá que vai falando, né? Vai nano, depois pico, depois, enfim. Mas é um número bem pequeno antes de zero. Então, assim, não é que ele é 1 nanosegundo, mas a gente pode aqui dizer, eu poderia colocar isso em notação científica, evidentemente, mas eu coloquei aqui só para dar um tchan, tá certo? Então, beleza. Então, a gente vai entender isso aqui como um pouquinho de nada antes do zero, e isso aqui como um pouquinho de nada depois do zero. Então, dito aí essas coisas, vamos prosseguir. Vamos achar aqui agora nesse circuito a nossa corrente IL, que é essa corrente aqui, ó, certo? Essa corrente aqui é a minha corrente IL. No regime permanente, certo? Então perceba que essa corrente L no regime permanente, né, pela aquela regra lá da minha que eu já havia dito em capítulos anteriores,
Se eu quero achar essa corrente aqui, e eu tenho essa corrente aqui, que eu vou chamar ela de I, eu vou dizer que o meu R1, certo? Dividido, porque eu sempre pego esse resistor, que eu não, se eu quero achar nesse resistor, eu pego primeiro esse resistor. Caso você não esteja familiarizado com isso, eu sugiro que você volte. Eu vou estar deixando o link aqui para você ver essa regra do divisor de tensão e regra do divisor de corrente, tá certo? Então R1 mais R2 vezes o meu I, certo? Perceba o seguinte, perceba que esse I meu é igual a 2 ampere, certo? Então eu tenho 1, certo? Vezes 2 dividido por 1 mais 1, 2. Logo eu tenho 1 ampere, certo? A minha corrente L no estado estacionário, que é aquele estado que demora bastante tempo, ela é igual ao I, meu IL, né? Vai ser igual a 1 ampere. Agora vamos colocar em prática, certo? Que a gente acabou de aprender a respeito desses do T igual a 0 com menos em cima, igual a 0 com mais em cima. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente sabe, certo? Que no nosso tempo T igual a 0 com menos em cima aqui, certo? O nosso circuito está aberto ou fechado? Está aberto, certo? E depois ele vai fechar. Então, no meu T, né? Eu só coloquei aqui, no meu T ao 0 aqui com mais em cima, vai ser um pouquinho depois do meu tempo igual a 0. Então, no meu tempo igual a 0, a minha chave vai estar fechada. Então, no meu tempo igual a 0 mais em cima, a minha chave está fechada também. O que é que vai acontecer aqui? Eu tenho uma fonte de corrente, eu não sei se eu havia dito, certo? Mas aqui é 2 ampere, certo? Uma fonte de corrente de 2 ampere. Então, o que é que acontece? No meu tempo, eu vou falar assim, 0 a menos e 0 a mais, certo? Vou utilizar essa linguagem para a gente poder entender, certo? Então, no meu tempo 0 a menos, certo? Eu tinha uma corrente de 1 ampere aqui no indutor, né? A minha corrente aqui é de 1 ampere, certo? Agora, perceba que como a corrente no indutor não varia instantaneamente, e eu posso fazer esse 0 a menos o tão pequeno quanto eu queira, porque não é um nanosegundo, né? Pode ser algo bastante pequeno mesmo. A gente pode ver que a minha corrente, certo? No meu tempo 0 a menos, ela vai ser igual à minha corrente no meu tempo 0 a mais, certo? Porque a corrente não pode variar instantaneamente. É claro que ela não vai ser exatamente igual, mas a gente, considerando esse tempo antes, esse tempo antes do 0 aí ser um tempo bem pequeno, né? Exemplo, um 10 elevado a menos 999 milhões, elevado a menos 999 milhões, elevado a 999 milhões, e isso repetido 999 milhões de vezes, pode ser um tempo bem pequeno. Então isso aqui se aproxima disso, tá certo? Então perceba que a corrente no meu indutor ela não vai poder variar, mas a princípio vamos esquecer esses números bastante pequenos, esses números bem pequenos, e vamos nos concentrar aqui em apenas um nanosegundo antes, ou no meu T a 0 a menos, o meu T a 0 a mais mesmo. Então vamos conjecturar que o meu I, né, o meu I de L aqui em 0 a menos é igual ao meu I de L em 0 a mais, certo? Então perceba que a partir do momento em T igual a 0 que eu fecho essa chave, essa corrente aqui ela vai ser de quanto? De 1 ampere, certo? Se essa corrente é de 1 ampere e aqui no resistor ela vai variar instantaneamente, ela pode variar instantaneamente, porque ela era 1 ampere aqui também, tá certo? Sem contar que esse resistor ideal não, mas na realidade ele contém também uma indutância, certo? Acoplada ao fio, como eu
já disse, né? Nesse mesmo capítulo 7 aqui. Mas vamos desconsiderar qualquer tipo de indutância. Então, a gente pode considerar que essa corrente varia instantaneamente. Ora, então eu tenho uma corrente de 1 A aqui e tenho uma corrente de 1 A vindo para cá também, certo? Porque se eu fechar a chave, é claro que a corrente ela vai escolher o caminho mais simples. Então, veja bem, a corrente 1, certo? No nosso tempo 0 a mais, ela vai ser igual a 0, certo? E 1 vai ser igual a 0 no nosso tempo t a mais. Ao passo que no nosso tempo t a menos, ou 0 a menos, perdão, eu quis dizer 0 a mais, 0 a menos, a nossa corrente 1 aqui, ela vai ser igual a 1 ampere, porque como essa corrente se divide, né, ela vai ter 1 ampere aqui e 1 ampere aqui. E naturalmente isso significa que a corrente no resistor, certo? Ela varia instantaneamente de 1 ampere para 0 ampere, certo? Agora vamos considerar outro circuito aqui, um circuito com capacitor da figura 7.82, certo? Que é essa figura aqui. Essa aqui é a figura 7.82, circuito RL, né? Com R1 também igual a R2, que é igual a 1, certo? Aí eu vos pergunto, essa chave ela está aberta ou fechada para o tempo t menor que 0? Bom, evidentemente eu preciso dizer, né, para onde a minha setinha está apontada. Agora sim, acredito que você possa dizer se essa chave estava fechada ou aberta. E a resposta é que para ter menor que 0, essa chave estava fechada. Eu sou extremamente ruim em português e eu tomei pau na prova da Petrobras para engenheiro de equipamentos eletrônicos por causa do português, certo? Então eu peço desculpas se houver aqui algum erro, certo? Mas a intenção aqui é passar a questão de circuitos mesmo. Então essa chave aqui ela vai estar fechada, certo? Então o que é que acontece? Se essa chave está fechada, olha, perceba como nesse circuito aqui ele agora coloca o desenho dessa chavezinha aberta, né? Mas eu vou dizer o seguinte, eu estou considerando o meu tempo menor do que 0, certo? E eu vou considerar que essa chave estava fechada. Então perceba que vai existir no meu tempo permanente uma tensão de 10 volts no meu capacitor. De 10 volts não, perdão. A tensão vai ser de 5 volts, porque agora eu quero saber a minha tensão aqui. Então, utilizando a regra do divisor de tensão, agora eu pego esse resistor, certo? Que eu já deixei o link aqui, o link não, para você clicar para te direcionar para lá. E você já se você clicou, você deve ter visto, né? Questão do divisor de tensão e divisor de corrente. No entanto, nosso divisor de tensão, nós vamos pegar o nosso R2, dividir por R1 mais R2, certo? Porque agora o divisor de tensão eu pego o resistor que eu quero achar, a minha tensão, vezes os meus 10 volts, certo? Substituindo o valor de 1 ohm em cada resistor aqui, eu vou ter que a tensão no meu capacitor é de 5 volts, certo? Então, eu vou colocar aqui que no meu T0 a menos, a tensão no meu capacitor, ela era de 5 volts, certo? Então, vamos lá. Perceba, né? Eu vou colocar ainda assim que na realidade a minha tensão no capacitor, ela no meu 0 a menos é igual a 5 volts, que é igual a minha tensão no meu capacitor no meu 0 a mais, que é igual a 5 volts também. Só para frisar essa questão de que a minha tensão ela não pode variar instantaneamente no meu capacitor, certo? Instantaneamente significa sem intervalo de tempo algum, tá certo? Então veja bem, então quando essa chave aqui ela é aberta no tempo t igual a 0, o que é que acontece? Acontece que a minha tensão no capacitor, que era antes dessa abertura, né, dessa chave 5 volts, agora também continua sendo 5 volts, tá certo?
espero que isso tenha ficado bem claro, certo? Porque isso é uma questão bastante interessante para que a gente possa ter o feeling, né? Para a gente desenvolver, resolver, né? Desenvolver os nossos circuitos aí. Agora nós vamos ver a figura 7.83 e nós vamos agora encontrar um circuito onde contém neste um capacitor e um indutor, né? Ao mesmo tempo. Então essa figura é essa. Eu tenho aqui uma fonte de 10 volts, certo? Conectada a um resistor de 2 ohms. Tenho aqui também uma fonte, ou uma chave, né, certo? Que no tempo igual a 0 ela vai abrir. E eu tenho também aqui um capacitor, onde a própria figura nos diz, né? Aqui a sua polaridade, eu vou chamar de V de C, que a sua capacitância é de 1/2 farads, certo? E eu tenho aqui uma resistência de 3 ohms, tenho aqui um indutor, tenho aqui uma corrente que eu vou chamar de IL, certo? Esse indutor ficou feio, mas é um indutor aqui. E esse indutor é de 1 Henry, a sua indutância, certo? Então circuito com o indutor e o capacitor, né? A chave ela permaneceu fechada por um longo tempo antes de ser aberta em T igual a 0, certo? Então perceba que quando o que é que a gente vai fazer aqui agora, que é o princípio para a gente resolver no próximo capítulo, os nossos circuitos RL. Então no tempo T menor que 0, certo? O que é que acontece? Essa chave ela estava fechada, certo? Então se essa chave estava fechada, a gente tem aqui uma tensão inicial no capacitor e uma corrente inicial também no capacitor, certo? Essa corrente inicial é fácil de verificar e ela é 2 A, certo? Porque eu considero, certo? Eu vou até fazer outro circuito aqui. No regime permanente eu considero o seguinte, que o capacitor ele é um circuito aberto e o indutor ele é um circuito fechado, um curto-circuito. Então eu tenho aqui, certo? Aqui eu teria o meu capacitor, mas ele é é como se estivesse aberto aqui, né? E aqui eu tenho o meu indutor, certo? Que é como se ele tivesse fechado. Isso para o meu regime permanente, certo? Então eu tenho aqui 2 e tenho aqui 3 ohms, certo? Então 10 dividido por 5, eu tenho aqui uma corrente inicial, certo? De 2 A, certo? Tem uma corrente inicial de 2 A. E eu tenho aqui também uma tensão, eu vou fazer um divisor de tensão, certo? E perceba que eu quero saber a tensão daqui para cá. Então eu vou simplesmente pegar o meu 3, dividir pelo meu 2 mais 3, que é 5, vezes 10. Então eu corto aqui e eu vou ter 6 volts. Então eu posso dizer que a minha tensão C inicial aqui no capacitor é de 6 volts. Agora vamos ver o que irá acontecer quando eu abrir a chave, certo? Então, quando eu abrir a chave, no momento T igual a 0, very good. Cadê? Aqui. No meu tempo igual a 0, a minha tensão no meu capacitor vai mudar? Não. Então, no meu momento VC 0 mais, a minha tensão vai ser igual a 6 volts também, certo? E a minha corrente no indutor vai mudar no meu IO 0 mais? Não, ela vai ser também igual a 2 A, certo? Agora a corrente nesse resistor ela vai mudar, ela vai passar a ser instantaneamente 0, certo? E é isso. E agora nós vamos fazer uma questão para finalizar esse assunto na página 259, certo?
que é o exemplo 7.81, condições iniciais de um circuito com chaves, certo? Só que isso nós vamos fazer no próximo vídeo. Até lá. Se você gostou, dá um joinha aí, compartilha aí, ajuda o nosso canal, porque a única coisa que eu quero, certo, de vocês é que vocês aprendam, tá certo? E faça também com que outras pessoas possam aproveitar né, de alguma forma esse conteúdo. Então, você compartilhando e dando joinha, você ajuda o canal a crescer e ajuda também outras pessoas a aprender o assunto. Se bem que, como eu já disse, meu objetivo não é ter muitos views, certo? Quantos mais views, melhor, óbvio, né? Porque aí mais pessoas vão aprender. Mas se uma pessoa aprender, pra mim eu já tô bastante realizado, eu diria assim, certo? Então é isso aí. Até o próximo vídeo.